Olá a todos, bom dia. Estamos aqui para uma entrevista com um convidado especial hoje, o João Valente. O João veio falar um pouco para o Green Tech Talks que nós fazemos, da Green Tech América Latina, sobre a Ambipar, sobre a carreira dele. A Ambipar é uma das líderes globais no tema de ESG e que desperta aí muita curiosidade de todos por um monte de coisa que está fazendo nesse campo, inclusive aquisições, etc. Mas antes de começar, eu quero passar a palavra para o João e pedir que ele se defina em uma palavra, se possível. Eita! Bom, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Acho que uma palavra, acho que é explorador, eu acredito. Ah, muito legal. Explorador é interessante. E acho que para as pessoas que ainda não conhecem o João lidera toda uma área de ativos digitais na Ambipar, que é uma coisa que, assim, para quem gosta de explorar, acho que é um caminho fantástico aí de novidades, né, João? Mas me conta um pouco como é que você caminhou para isso. De repente, quando você escolheu a carreira, você já pensava em trabalhar ligado a esse tema? E uma empresa que tem SG e ativos digitais é uma coisa meio diferente, não? Bom, assim, eu fico um pouco tímido de falar de mim ou falar sobre a minha carreira, mas, enfim. Assim, a gente não tinha, né? Quando nós começamos a estudar, quando a gente começou dentro do nosso mundo corporativo, não existia ativos digitais, né? Malemar existia internet, né? Quase não existia internet para falar nisso. Celular, então, era item raro e ainda existia estudo sobre isso, né? Mas imagina que eu comecei a minha carreira acadêmica, né? Se a gente for falar sobre a parte da academia, as graduações em administração, contábeis, né? Tá tudo ligado ao setor financeiro, ao setor de produtos, à gestão, né? Algumas pós-graduações, especializações nesse campo, né? O nosso mestrado ele é em finanças internacionais e que nos levou aí a entender um pouco mais sobre o mundo financeiro e o mundo sobre a gestão financeira, né? Sobre a gestão da administração e como é que isso funciona ao redor do mundo. Isso nos rendeu até um livro publicado sobre diversificação de portfólio, né? Internacional e um doutorado aí que aí nós já estamos falando um pouco mais de tecnologia disruptiva, né? O doutorado em finanças comportamentais, com foco no próprio Bitcoin como criptoativo, né? E aí envolvendo um pouco da tecnologia do blockchain, né? E as finanças, né? E que deve nos render mais um livro aí nos próximos meses, né? E aí a gente acabou evoluindo dentro de algumas defesas em artigos científicos, né, em congressos internacionais sobre o que é o criptoativo, fazendo essa disrupção, fazendo esse descolamento sobre o mercado tradicional, né, sobre o mercado de criptoativo, enfim, né? E aí a gente consegue aí ter uma evolução, né, uma exploração muito maior de um tema que está passando por nós hoje, que nós estamos vivendo hoje sobre essa forma tão rápida de quebra de paradigma, de saber o que funciona, né? Na vertente corporativa, né, a gente tem aí duas vertentes de atuação, né? Isso nos rende também algumas aulas, né, como docente, né? E na vertente corporativa, ela sempre ficou vinculada à gestão financeira, né? Produtos, à evolução do próprio mercado financeiro. Eu já trabalhei em mesa de operações de mercado financeiro, e logo quando surgiu aí, há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, quando o Bitcoin estava começando, só existia ele, né, como criptoativo, e ele começou a se tornar um pouco relevante. Obviamente que nós estamos falando aí de um valor de uma precificação de 1% do que é hoje, ou até menos, né? Eu entrei na mesa de operações com o criptoativo, né, para poder entender um pouco melhor e trazer um pouco da experiência do mercado financeiro tradicional, né?
E aí, nessa evolução, eu estou hoje como diretor de ativos digitais na Ambipar. Então, essa foi a minha carreira, né, de um tempo que não existia criptoativo, que não existia realmente nada, né, sobre criptoativo, e chegando aí até o que nós somos hoje, né? Falando um pouquinho aí de ESG, do que o Thiago me perguntou, e Thiago, você vai me orientando e me... Eu ia falar que muito interessante ouvir isso, né? Porque às vezes as pessoas querem se envolver com sustentabilidade, com ESG, mas como é que eu faço? Faço um mestrado disso, faço isso, faço aquilo. Então, muito rico o que você está comentando. Mas como é que funciona isso, por exemplo, né? No passado, pensar, a Ambipar talvez uma empresa mais ligada a resíduo, ou mais ligada a ESG. Como é que funciona criptoativo dentro da empresa, né? Como é que funciona ativo digital? Que áreas são quentes, assim? O que você olha? Bom, assim, quando a gente fala em ESG, né, nós estamos falando de uma evolução corporativa completa, tá? E é um fato que todas as companhias precisam entender os pilares do ESG, até para poder separar Green Tech e Greenwash, né? E esse ESG, ou pelo menos o termo ESG, né, de Environmental, Social e Governance, ele já faz parte das agendas não só das grandes empresas, como das médias e das pequenas. Já começa a ventilar esse termo, já começa a fazer parte do seu dia a dia quando a gente fala em ESG. Né? E se a empresa quiser realmente estar nesse mundo globalizado, ela vai precisar se adequar e vai precisar evoluir também como companhia que cuida do planeta. Senão nós não temos planeta. Né? Daqui a pouco, se a gente continuar desta forma, não temos mais o planeta. Né? E os ativos digitais, eles fazem parte não só da minha evolução pessoal, né, como eu mencionei, mas como o mercado financeiro disruptivo. Né? A Ambipar ela veio para poder juntar esse meio do caminho aí, o meio do ESG com o próprio caminho do ESG, né? E tem dado assim bastante resultados. Alguns temas aí que são quentes, né? Como é que a gente envolve isso? Quando a gente fala em ESG, cara, a gente está tratando assim o próprio propósito da Ambipar, né, se mostra como prioridade do ESG. Enquanto as empresas comuns, né, ou as outras empresas, elas praticam o ESG, a Ambipar, ela é o ESG de fato, né? Está no core da empresa isso. Tanto das duas verticais, tanto quando a gente fala em responsabilidade, em atendimento, né, de respostas a emergências, quando a gente fala em environmental, que é a valorização de resíduos, né? Todos os atendimentos, por exemplo, quando a gente fala em disrupção, né? Todos os atendimentos da Response, que é a vertical sobre atendimento à emergência ambiental, ela já é 100% compensada com crédito de carbono, através de um produto que a Ambipar mesmo criou, chamado Ambify, que é esses ativos digitais, que é uma forma de um utility token de crédito de carbono, né? Então, temas quentes, nós estamos assim tentando colocar na mesa, é, talvez o que seria o que seria foco, o que seria prioridade. E na verdade tudo é foco, né? Então não tem assim um tema mais quente do que outro, né? As frentes são todas necessárias de emergência, de atuação, né? Então quando a gente fala em preservar o nosso planeta para futuras gerações, essa crescente se dá como um grupo mesmo, né? E não somente como uma área específica, né? Sim, E aí, assim, muito algumas interessante. peculiaridades sobre atuações da própria Bipar, a gente deixa para o RI responder, né? Que é Não, tranquilo. É muito interessante essa visão de tudo, né? Porque eu concordo muito com ela, né? Eu vejo, mas onde é que está isso? Está praticamente em todas as áreas. E falar sobre Ambify, sobre token, eu desconhecia, acho que é uma coisa nova, a maioria das pessoas talvez não tenha muito contato. Como que surgiu isso? Vocês fizeram dentro de casa? Vocês fizeram aquisições?
Como que é a estratégia de vocês? Vocês querem se relacionar mais com as startups sustentáveis? Assim, por que não se relacionar, né? A Ambipar, ela tem sido aí, tem se apresentado como uma grande companhia de aquisições ao longo desses últimos anos, desde quando abriu o capital, né? E essas aquisições são estratégicas de acordo com o próprio core da Ambipar. Então, todas as startups voltadas para a tecnologia, ela tem ganhado cada vez mais espaço, né? E se mostram, assim, grandes incubadoras, não só de ideias para poder resolver problemas ambientais, mas para a sociedade global, para poder contribuir com o mesmo core da companhia, né? A Sustainable Techs, por exemplo, elas vêm ganhando muito espaço e muita notoriedade hoje na mídia nas grandes companhias, né? Até para poder trazer um pouco mais do ambiente startups para as grandes companhias, né? A forma de movimentar, a forma de você resolver um problema, existem companhias que têm departamentos específicos que trabalham até descolado mesmo, não fora da companhia, mas descolado porque tem um ritmo diferente, um ritmo de startup, né? Eu acredito que esse movimento rápido de uma startup, né, de se movimentar como uma startup, de fazer o negócio acontecer, de MVPs, por exemplo, né, ele é necessário para a evolução das frentes de sustentabilidade, quando a gente fala disso. Até porque a gente não pode perder tempo nessas soluções. Então, o próprio caminho, ou o próprio segmento dessas startups, eu vou chamar de startups, mas são muito mais do que isso, são ideias revolucionárias, né? E aí a gente vai conseguindo mensurar ou vai conseguindo movimentar o caminho. Tá? E como é que você vê, João, a questão da legislação? A gente fala, né, de um lado tem ideias revolucionárias, startups que estão avançando, né? Eu vejo que a própria Ambify, você falou, Sim. você acha que o Brasil, como é que está? Eu sei que vocês operam no mundo todo, né? Está mais atrasado, está andando na questão toda do carbono, né? Semana passada nós tivemos um lançamento bem importante para o mercado e a gente vê bastante gente animada. Eu queria entender um pouquinho a tua visão. É, assim, a Ambify realmente é um produto muito revolucionário sobre a tokenização de crédito de carbono. Isso foi um passo da Ambipar para poder atuar em duas frentes, né? Popularizar e democratizar o crédito de carbono para poder deixar ele acessível para a população, para as pessoas, e do outro ponto de vista, a educação cultural, ambiental, né? A forma de trazer informação sobre o que é o crédito de carbono, o que é o ESG, o que é mudanças climáticas, enfim, né? O que são essas frentes, né? E isso faz todo sentido com a necessidade das regulações, com a necessidade da legislação. Eu acredito que essa lei do carbono, né, entre aspas, ele é um primeiro grande passo para um mercado regulado de carbono, como já existe aí em vários países europeus ou ao redor do mundo, né? As regras que vão separar até o que é green tax, né? O que é greenwash, o que são empresas sérias, o que são empresas que estão realmente buscando a cumprir as ODS ou tentar resolver alguma ODS, daquelas que não estão. Né? E apesar de ser um assunto um pouco polêmico, né, a gente tem uma infraestrutura ímpar para poder liderar o assunto de crédito de carbono. O Brasil é um potencial, se não for o maior, ele é um dos maiores potenciais na geração e na preservação de fauna, flora, bioma e manancial, contribuindo como ganho marginal do crédito de carbono, entende? Então, acredito que essa regulação ela vem para poder ajudar. Né? Infelizmente, a velocidade regulatória ela não é a mesma de uma startup, né? Não é a mesma de uma scale-ups ou de alguma companhia privada mesmo que seja. Existem discussões, então é compreensível que essas discussões ocorram por algum tempo, né? Até para poder reunir informação e fechar as lacunas,
Mas eu acredito que a gente possa chegar aí em um marco regulatório que pode ser modelo para quem quiser implantar o sistema, né? Ser como modelo mesmo, essas normas ser como modelo para poder reproduzir no mundo. Eu tenho certeza que temos pessoas muito mais do que capacitadas para poder participar de sistemas. A Ambipar possui um excelente know-how para poder contribuir, né? E estamos participando de todos os eventos, como a gente pode ver nas mídias. Muito legal. João, a gente está avançando aqui no tempo. Eu estou olhando que estamos perto dos momentos finais. Eu queria pedir um pouco a tua dica para os empreendedores de tecnologias sustentáveis que tenham interesse em se envolver com a Ambipar. Poxa, eles, olha, estão fazendo coisas legais, diferentes, tem espaço? E aí, se você puder dar um pouquinho das suas palavras finais também, acho que é valioso para quem está assistindo. Legal. Eu acho que assim, para o empreendedor no mundo, né, que passa por uma pandemia ou que passa por uma crise, né, o mundo todo que se une para poder passar por uma crise, eu acho que quando a gente fala em empreendedorismo, no geral, a gente acredita que são três palavras as principais, né? Persistir, insistir e não desistir. Se as ideias são boas, né, e resolve os problemas dentro da sustentabilidade ou dentro de qualquer outro ramo, vai ter match em algum lugar. Em algum momento vai ter algum match, né? Sempre há carência de pesquisas robustas e amparadas cientificamente. A Ambipar, ela sempre está de portas abertas, né? Isso é até mensagem dos nossos C-levels sobre a companhia, e isso a gente vê, é muito notório a gente ver como a Ambipar se movimenta dentro desse mercado, né? Para projetos, para ideias que contribuam para essa evolução dentro do core da companhia. Existe muito espaço para a gente poder atuar ainda, tem muitas soluções que ainda precisam ser criadas, né? Investimentos acadêmicos científicos é um exemplo do que nós estamos fazendo com parcerias a universidades. Nós temos uma seção de projetos que a gente consegue estudar ou entender um pouco melhor e talvez contribuir com as boas ideias, né? E eu acredito que esse deva ser um belo caminho para a gente poder atuar, né? Um exemplo disso, né, e já entrando aí nas minhas considerações finais, né, a Ambipar com a Ambify, né, como um exemplo, a Ambify ela conseguiu fechar toda a cadeia de lacunas que existia, tanto no mercado de criptoativos, né, tanto no mundo de criptoativos, quanto no mercado de crédito de carbono. As lacunas de lastro, as lacunas de transparência, as lacunas né, que é o pilar G da governança, né, isso é um belo exemplo sobre como é que a gente trata esses temas da ESG. A forma com que o empreendedorismo vem evoluindo nos traz muito mais empolgação para continuar essas pesquisas, né, envolvendo essas soluções para os problemas ambientais, sociais e de governança. Então, eu acredito que existe muita coisa ainda para a gente fazer. Existem belíssimas coisas, belíssimas soluções, né? Quando eu imaginava que não existia nada mais que pudesse. Depois que surgiu o Bitcoin, eu imaginava que não existia nada mais que a gente pudesse fazer com criptoativo. Me surgem Ethereum, me surgem stablecoins, me surgem tokens, NFTs, metaverso. Então, existem coisas ainda, existem dores que a gente precisa resolver e que não tem tanta disponibilidade de recurso. Então, eu acredito que esse é um belo caminho para a gente seguir. Eu já aproveito e já agradeço demais o convite, eu fico à disposição sempre que vocês precisarem, e eu acredito que é uma bela oportunidade para a gente poder disseminar esse assunto. Muito obrigado, João. Foi excelente contar contigo na entrevista aqui, Green Tech Talks, para o nosso público. E eu convido a todos para assistir essa entrevista, as outras, e entrar em contato, persistir, insistir, não desistir. Adorei a dica. Agradeço o João pela participação conosco hoje. Muito Muito obrigado. obrigado.